Este conteúdo foi explorado, foi investigado através de muitos artigos de diversas fontes online, nomeadamente a Brookings, Financial Times, Foreign Policy, Atlantic Council, etc. E também foram lidos alguns livros de Vali Nasr, de Shia Revival, Barbara Flanagan, Evolving Iran, Merzad Borojerdi e Kourosh Raumkhani, Post-Revolutionary Iran Handbook. Este último é mais alguns gráficos e só em números, mas isto foi feita uma grande investigação para trazer-vos aqui conteúdo de qualidade. Isto vai-nos ajudar a compreender a dinâmica do sistema político iraniano, como é que funciona, e prever um pouco daquilo que vai acontecer. Portanto, agora vou fazer uma pequena introdução. Estas eleições surgiram na sequência da morte do presidente do Irão, na queda do helicóptero que se despenhou na região montanhosa da província do Azerbaijão Oriental, perto da fronteira com o Azerbaijão, o envolvimento das equipas de resgate e o apoio técnico da Rússia, Turquia e outros países envolvidos esta equipa destacou o facto de que o Irão pode não ter a tecnologia e as competências necessárias para tal tipo de missão. Apesar dos avanços tecnológicos significativos do Irão, particularmente nos domínios dos drones e dos mísseis, o equipamento disponível para lidar com condições meteorológicas durante o voo do helicóptero constatamos que era inadequado. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, provavelmente, após estas consequências, enfrentará uma potencial crise relativamente à autorização do voo. Esta situação poderá ou não levar a conflitos internos e algum tipo de agitação na estrutura do comando. Mas não é sobre os problemas técnicos do acidente que viemos falar. Como eu vos disse inicialmente, vamos falar sobre o futuro do Irão. Será que o modelo governativo vai se manter após o resultado eleitoral de 28 de junho? Tem existido alguma pressão durante este tempo todo, durante as últimas... historicamente, tem existido alguma pressão interna ou externa para o sistema político mudar? É isso que vamos ver neste vídeo, parte 1, e também na parte 2, em que vamos ver se o sistema político está a deixar essas mudanças acontecerem naturalmente. Esta segunda parte será lançada depois de alguns dias de lançar este vídeo. Agora vamos olhar para acontecimentos históricos sob o governo de Raisi, como é que estava a situação iraniana em termos de descontentamento da população, será que a população estava feliz ou não sob o governo Raisi, o que é que estava a acontecer, o que é que aconteceu. Portanto, desde os protestos pós-eleitorais de 2009, conhecidos como Movimento Verde, é o movimento Green Movement, que estava muito presente nestes protestos, do qual estão ligados vários reformistas a este movimento, podemos constatar isso. A República Islâmica tem visto a internet e as redes sociais como uma ameaça à segurança nacional. Podemos constatar que 35% dos websites mais populares do mundo estão bloqueados e os iranianos vêm-se obrigados a utilizar redes privadas de modo a evitar a censura. Em tempos de agitação como estes, de protestos, as autoridades costumam reduzir a velocidade da internet para um ritmo muito lento, e em 2019 o governo desligou a internet, usando-a como disfarce pela alegada execução de 1.500 manifestantes. O presidente Raisi, que morreu nesta recente queda de helicóptero,
não era considerado um presidente carismático ou mesmo era apreciado pela população iraniana. Raisi era um clérigo conservador e especialista legal em pena da morte, que não acreditava na liberdade de imprensa, como já viram, obviamente, ou nos direitos das mulheres. Em 2022 surgiram protestos pela morte de uma jovem curda, isto foi mediático, toda a gente conhece. Algumas mulheres decidiram sair à rua e queimar os seus hijab, e outros manifestantes também juntaram-se e queimaram os retratos de Khomeini e Khamenei, que toda a gente sabe, Khomeini era um antigo líder supremo e Khamenei é o atual líder supremo. Retratos estes costumam estar em edifícios governamentais. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica teve um papel ativo contra os protestantes. Atacaram vários quartéis-generais de um grupo separatista curdo no norte do Iraque, com mísseis e drones, e na cidade curda de Mahabad, manifestantes que protestavam contra o governo iraniano invadiram e incendiaram vários edifícios governamentais. Desde 2023, o governo tem procurado conter e reprimir os manifestantes, recorrendo a execuções e não só. Acredita-se que as estudantes iranianas tenham sido expostas a gases tóxicos. Alguns iranianos suspeitam que os envenenamentos foram uma forma de retaliação pela participação das mulheres nos protestos do último ano. Restrições à internet, ok, já mencionei isto várias vezes, para dificultar o encontro dos ativistas, porque é uma forma deles reunirem e planearem as manifestações, portanto isto tem sido restringido. Mas estas ações repressivas do governo não funcionaram e não conseguiram impedi-los. Em 2024, atualmente, após a morte de Raisi, o regime enfrenta múltiplos desafios. Garantir uma transição política suave, manter a estabilidade interna, prevenir a agitação dos protestantes, gerir as relações internacionais e defender a ideologia, não é? A raiz, a ideologia da Revolução de 1979. A resposta do regime a estes desafios, obviamente, que moldará o futuro do Irão, a nível nacional e internacional. E esta parte internacional, política externa, fiquem atentos, porque é nesta área que eu vou falar na parte 2 do vídeo que vou lançar dias depois a este. Mais de 70% da população quer a religião e o Estado separados. Isto significa que, para a população, a religião tem um grande peso no sistema governativo e está a ter influência na gestão do país. Estão descontentes com o modelo teocrata, obviamente, não é? E os acontecimentos históricos assim o descrevem. As divisões de classe nunca foram tão acentuadas e a corrupção, obviamente, que é também muito marcante. O governo iraniano tem respondido com medidas de segurança reforçadas e repressão intensa, como já vimos. Procuram estabilizar a situação no meio da crise de liderança. Isto tem impacto na abstenção, obviamente, e na descrença também da população perante aqueles que se candidatam ao poder governativo iraniano. Contudo, ao longo das eleições, temos visto algumas pressões a emergir. É isto que eu quero focar. Já vamos olhar para elas depois de falarmos sobre a situação atual económica. A economia também é uma preocupação. As sanções internacionais, como toda a gente conhece, e os preços subiram tanto que muitas pessoas só teriam o suficiente para comprar legumes. A frustração com os governantes teocráticos, seja em relação às políticas económicas, impulsionou os protestos que falámos. As presenças militares e políticas globais e regionais
incluindo a guerra entre Israel e o Hamas, fizeram o dólar subir ainda mais, colocando uma pressão adicional sobre a economia. Os problemas que o próximo líder vai enfrentar incluem a escassez de bens e o aumento da pobreza, bem como o aumento da inflação e a desvalorização da moeda, como constatado inicialmente. O vencedor das próximas eleições, assim sendo, a acontecer esta sexta-feira, 28 de junho, enfrentará problemas económicos que se intensificaram. Está a emergir uma nova geração de líderes iranianos que é ideologicamente muito mais dura do que aquela que o país produziu desde a fundação da República Islâmica, há 45 anos. A sua ascensão é o resultado da tentativa do regime de se preservar face a um público cada vez mais descontente, desiludido com este modelo teocrata, como vimos. Face a estas eleições de 2024, sublinho uma intensificação da luta interna pelo poder antes da sucessão de um novo líder supremo que substituirá o atual Khamenei. Portanto, nós estamos a presenciar uma intensificação na luta interna pelo poder. Novas lutas políticas internas ocorreram não apenas entre os conservadores e os reformistas ao longo do tempo, mas também dentro da facção conservadora. Na década de 1990, os iranianos viram a ascensão dos reformistas. À medida que a política e as políticas da República Islâmica do Irão mudaram, alguns revolucionários que estiveram na vanguarda da Revolução de 1979 defenderam a mudança, mas também temos alguns dos indivíduos que ficaram desiludidos com a República Islâmica. Nas últimas eleições presidenciais e parlamentares, os observadores alegaram mais concorrência entre os conservadores, sendo que esta competição dentro das fileiras conservadoras continuará em futuras eleições parlamentares e presidenciais pelo controlo, obviamente, e influência, intensificando o partidarismo dentro da elite política do Irão. E, portanto, temos várias fações a competir pelo poder. A morte de Ebrahim Raisi poderá levar à ascensão de uma nova geração radical. Uma geração de políticos mais jovem, conduzindo a um aumento da repressão interna e uma maior agressão internacional, não sabemos, poderá levar, mas também existem aqueles que são os reformistas, que procuram transformar o sistema ou liberalizar o sistema que foram marginalizados. A atração da modernidade e do reformismo é forte, mas também a atração da tradição e do conservadorismo. A infelicidade com o regime criado por Khomeini levou muitos iranianos a voltarem ao xiismo como o conheciam antes de Khomeini, antes da Revolução. A Revolução Islâmica é hoje uma força dita como executada e uma ditadura cansada que enfrenta pressões para mudar, como já vimos, através da população. E isso espelhou-se também nas eleições, já lá vamos, com governos que chegaram a estar à frente. O líder supremo, Khamenei, nunca tolerou tentativas de mudanças, e é isto que eu vos quero dizer. Portanto, houve uma intervenção para impedir essa mudança mais reformista pelo líder supremo Khamenei, que nunca tolerou qualquer tipo de tentativas de mudanças, quer por parte do governo de Khatami, Mousavi, que foram outros chefes de governo mais moderados, ou pelo governo do presidente Ahmadinejad entre 2009 e 2010, quando a rivalidade política foi para além dos conservadores e reformistas. Este presidente, Ahmadinejad, estava a tentar aumentar os seus poderes através de um dos ministérios mais poderosos do país,
E o líder supremo rapidamente respondeu a esta tentativa de mudança e colocou Ahmadinejad de volta ao seu lugar, podemos assim dizer. Khamenei, líder supremo, teve um relacionamento de contencioso com os presidentes do país. Temos aqui dois casos de líderes que queriam ser mais moderados sobre a religião e a liberdade, e obteve logo a desaprovação do líder supremo Khamenei. Podemos sugerir assim que houve três tipos de governações que pretenderiam alterar a rota governativa e que foram impedidos. As tentativas de Rafsanjani de promover as melhores relações com o Ocidente, não é? Segundo, o impulso de Khatami por reformas políticas e sociais, representou uma vitória na altura para o povo e representou assim o início do fim da República Repressiva que Khomeini construiu. E terceiro, as políticas populistas mas inconsistentes de Ahmadinejad, como já vimos, que tentou mudar e não conseguiu. Todos encontraram resistência do líder Khamenei. O presidente Raisi, obviamente, era um parceiro ideal para Khamenei, e é aqui que eu digo que nestas eleições é o que o líder vai tentar procurar, é um parceiro ideal para Khamenei. Esta relação entre os dois é conhecida, ele era conhecido por sua liderança, pela sua liderança pouco inspiradora, tinha uma retórica dura, estamos a falar de Raisi, tinha uma disposição implacável e foi crucial na sua estratégia de sucessão. A lealdade de Raisi refletiu-se no seu apoio inabalável às políticas de Khamenei, na aplicação estrita dos princípios conservadores. Após esta informação toda, é perceptível de quem vai ser o próximo presidente, é perceptível das mudanças que irão influenciar em nível nacional e internacional. Deixa na tua caixa de comentários a tua opinião, partilha, coloca gosto e fica atento ao próximo vídeo, porque já será uma análise sobre o resultado eleitoral de quem vai ser o próximo presidente do Irão e o que é que vai influenciar na política internacional, na política externa. Obrigado, até à próxima.